1 João 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O segundo livro das Crônicas, capítulo 36. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito.
Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo, onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo,
a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce, abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo.